E o tema de hoje é sobre a cultura do estupro e o que há por detrás dessa história. Se você está chegando agora, meu nome é Canel, já chinela o like aí, se inscreve no canal. Vamos lá. Antes de mais nada, eu queria reagir a um vídeo chocante. E eu confesso para vocês que esse vídeo me chamou, ele tocou no fundo da minha alma, porque poderia ter sido eu ali. Eu poderia ter cometido um crime desse lá no passado, quando eu era ainda um jovem, um garoto, que não pensava muito nas consequências dos meus atos. Então, vocês, né, se você chegou aqui e está assistindo o canal, você provavelmente deve ter acompanhado nos noticiários a história da menina que supostamente sofreu um estupro coletivo e, de repente, aí a menina veio a falecer. Né? E aí esses meninos entraram em pânico lá e começaram enfim, tramar como que eles iam se livrar do corpo e se livrar das acusações. E esse vídeo, ele cara, ele é um vídeo que faz a gente pensar, né, velho? O ser humano, a vida do ser humano pode mudar de uma hora para outra, né? Vamos lá, vou colocar esse vídeo aqui e aí a gente reage. Os últimos passos de Evelyn a caminho da casa de onde não sairia mais com vida. A mãe da garota de 15 anos rompe o silêncio e fala pela primeira vez. Ela esbanjava felicidade. Você olhava para o rosto da Evelyn, você via o sorriso desenhado no rosto dela. Arrancaram da senhora a chance de ver esse sorriso pelo menos mais uma vez. Sim. Agora, o que aconteceu dentro da casa começa a se esclarecer a partir do áudio da ligação para o SAMU dos garotos que estavam com Evelyn. Eu tava com eu e a menina desceu, aí depois um amigo meu chegou, aí que já tava na relação, aí tava começando a sangrar, a menina desmaiou, aí você já ligou para mais dois amigos que nós tava esperando, nós saber o que fazia. E aí nós veio ajudar, ela que deu banho nela, colocou sal na boca dela. Esse áudio confirma a conduta de cada um deles, combinando versões, despreocupados com o resultado morte de Evelyn, e eles poderiam ali naquele momento, ao invés de estar ligando, combinando versões, estar ligando para o SAMU, pedindo socorro, inclusive pelo telefone de Evelyn. A perícia revela o cenário depois que a morte de Evelyn foi confirmada ainda no local. Manchas de sangue e tudo revirado. A gente vai tentar conversar com os familiares do jovem que marcou um encontro com a Evelyn, que se encontrou com ela no meio do caminho e veio com a garota até a residência da família. Será que algum responsável pelo jovem vai ajudar a esclarecer o que aconteceu depois que Evelyn cruzou este corredor? O que se sabe é que 4 garotos entre 14 e 16 anos estavam na casa. A tragédia aconteceu em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. A defesa de Evelyn pediu à justiça que todos sejam apreendidos. O embasamento é pela gravidade das condutas dos 4 participaram, tiveram a intenção de praticar o ato infracional, aí análogo, equiparado ao homicídio e abuso sexual. O Ministério Público e a Justiça ainda não se manifestaram sobre o pedido de apreensão dos menores de idade. A defesa se baseia neste trecho do laudo da perícia. O laudo que o Cidade Alerta teve acesso diz: as lesões da coxa são sugestivas de coito forçado, assim como as lesões internas descritas. Juridicamente, o que representa isso na visão da defesa? O coito forçado é nada mais, nada menos que um abuso sexual. Coletivo, doutor? Sem sombra de dúvidas. Não houve consentimento, é abuso. Bom, acho que até aqui, até
aqui já é o suficiente. Esse vídeo ele é chocante e, como eu disse para vocês, ele poderia ter acontecido, né, numa situação em que eu era jovem. Eu me recordo que eu morava numa cidadezinha pequena, né, e lá nessa cidadezinha pequena tinha uma moça bonitinha e tal, né, o nome dela era Andresa, e nem sei o que virou dela, mas eu me lembro que eu era meio que da rua, né, e direto, assim, para quem tava meio na rua e tudo, a gente para pensar, né, cara, porque existe uma cultura da rua, certo? E na cultura da rua, nós homens temos que comer, e é isso aí, e existe uma espécie de hierarquia dos homens que comem, dos homens que vão lá e metem o pau, mesmo eu tendo naquela idade apenas 13 anos, né, isso é uma hierarquia. E cria-se uma hierarquia do estupro. Então é uma realidade, a cultura do estupro é uma verdade, existe sim uma cultura do estupro, existe uma cultura que glorifica homens que agem como bárbaros sexuais, é bem isso. Eu me recordo, como eu estava falando, né, essa Andresa, dizem que ela uma vez, bom, não sei como que aconteceu, mas eu sei que naquela época existia uma galera lá, que essa galera era muito considerada muito hardcore mesmo, né? E essa galera foi lá para casa dela, ou como chegaram lá eu não sei, eu só sei que ela bebeu um pouco demais e deu para todo mundo lá. E foi isso. Então, quer dizer, aí surgiram boatos de que ela estava sendo forçada, de que não, e tal, que ela deu por consenso. O fato é que ninguém ia acusar os caras hardcore da pesada de ter feito alguma coisa, mas é uma situação semelhante a essa aí. E aí o que acontece? É interessante, né, que eu tinha até um amigo na época, né, e eu acho que esse amigo meu, ele gostava um pouco dessa menina, porque ele falou, lá, nossa, era uma garota que eu queria até ter, ele falando, né, era uma garota que a gente podia até ter um relacionamento, a menina vai lá, faz isso e tal, né. Então, quer dizer, se você for parar para analisar bem a circunstância, você vai chegar mesmo à conclusão de que realmente existe uma cultura do estupro. E essa cultura do estupro, ela é uma cultura invisível que existe nas ruas, né? É uma cultura que glorifica o homem que mete o pau em qualquer uma e que não respeita a mulher. Nesse caso aí, eu vou ser bem honesto com você, eu não sei se essa menina é igual eu falei. Às vezes a gente, quando eu falo aqui que menina acima de 13 anos, já, em muitos lugares já são mulher, já é mulher há muito tempo, os caras não acreditam, mas é uma verdade. Uma menina de 13 anos às vezes tem uma vida sexual que um homem adulto jamais terá. Participou de orgias que um homem adulto jamais vai participar. Então, e isso é um fato. E aí, nesse caso aí, a gente não sabe se foi consensual, se não foi consensual, e embora a perícia fale uma coisa, a gente não sabe. A gente não sabe o que rolou ali. Mas o fato é que esses meninos, pelo que tudo indicou ali nos áudios, realmente estavam ocultando alguma coisa, alguma história ali, né? O que nos leva a pensar que talvez haja alguma coisa que saiu errado, né? Às vezes até certa parte do negócio a menina estava indo bem, mas aí os caras foram lá e forçaram, chegou 2 ou 3 e quiseram participar da festinha também, é o que tudo indica. E em nenhum momento esses meninos, não tinha nesses meninos, vamos dizer assim, a ideia de parar. E eu confesso para vocês que se fosse na minha época, provavelmente eu teria feito o mesmo. Eu teria ido, porque estava todo mundo indo mesmo, então eu também teria ido. Talvez, provavelmente, não sei. Então, é isso. Então a gente precisa discutir sim sobre essa cultura do estupro, porque ela existe. Ela existe sim. Existe essa cultura sim, realmente, do estupro. É uma cultura... e a gente não sei nem se o termo correto seria cultura do estupro. Porque, nesse caso, o cara que está cometendo, ele não está achando que ele está estuprando, né? E, para ser honesto, é por isso que eu falo, né? Muitas dessas vezes é a própria menina que dá trela para esses cidadãos ir lá e fazer isso. Então, você vai ver que quando tem essas histórias de grupos de jovens,
Muitas vezes a mulher dá trela para isso. Não estou falando aqui que a atitude deles foi justificada. Não estou falando. O que eu estou falando é que é de se esperar que aconteça o pior quando jovens estão envolvidos. Isso é fato. E aí, isso aí poderia ter sido evitado? Isso poderia ter sido evitado? Não acho. Não acho que isso poderia ter sido evitado. Por quê? Porque existe uma cultura muito diferente. Existe a cultura da família. Às vezes a família chega lá, ensina o garoto, fala para ele, ó, estuprar é errado. Aí chega lá a escola também fala, ó, estuprar é errado. E aí tem a cultura da rua, dos colegas da rua, dos amigos da rua. E aí esses amigos da rua estão estuprando, então por que eu não vou estuprar também? Triste, mas real. É uma realidade. Aqui nós falamos a realidade dura da vida, né? E é isso. E aí chega lá uma menina, não estou falando que é o caso dela, né? Mas aí chega uma menina lá, às vezes com pouca, sei lá, bom senso, pouca realidade da vida, né? E poucas ideias. A menina vai lá e se mete nesse tipo de situação e aí o pior acontece, né? Aí mistura bebida e droga e o pior acontece mesmo. E é isso aí. O tema desse vídeo hoje é o que a gente precisava fazer, né, para evitar esse tipo de situação. Mas eu não acho que esse tipo de situação possa ser evitada, porque ela é uma cultura que ela não se reconhece como cultura do estupro. Então, se você chegasse em mim naquela época e falasse para mim, ah, não, isso aí é cultura do estupro, vocês estão estuprando uma garota, eu ia falar, mas ela deu consentimento, ela queria. E aí? Crianças com crianças. É isso. Então, fica aí o nosso raciocínio. Não estou defendendo aqui, viu? Deixar bem claro isso. É só fazer uma ponderação realista sobre a coisa. É uma história que eu vi muita gente falando e ninguém falou sobre esse assunto sob o ponto de vista do homem, do masculinismo, né? Por que mesmo crianças, homens estão estuprando meninas, né? E ninguém fala sobre isso. Muitas das situações a mulher realmente dá trela, a menina realmente dá trela. Mas nas outras situações o homem age com pouco caso diante de outro ser humano. Então é por isso que eu acredito muito que para reverter essa situação seria muito importante a atuação da família na infância, para explicar para esses garotos a gravidade da situação, a gravidade do que está acontecendo ali. E para não se envolver. Na realidade, o correto mesmo é que crianças não andassem sozinhas com outras crianças. Aí que eu pergunto, cadê os pais de todos eles no momento que isso estava acontecendo? E aí entra naquela questão, né? A escola, ela tira os filhos da companhia dos pais, o trabalho tira os filhos da companhia dos pais, e aí tudo conspira para que os filhos cresçam metade sozinhos, né? Ele só vai chegar em casa no final da tarde, o pai e a mãe chegam em casa só no final da tarde e não tem tempo para explicar valores morais para os filhos. É isso. Então tá aí o nosso desabafo sobre o assunto. Espero que tenham gostado desse vídeo de tema pesado. Se inscreva no canal, chinelo like aí, até mais e fui.